Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 23 até o verso 31. Atos 4, 23 a 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida e quero te pedir agora, Senhor, que o teu Espírito Santo abra o entendimento, o coração de cada um daqueles que estão aqui nesta manhã e de todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Peço a ti, Senhor Deus, que a tua palavra não volte vazia, mas que o Senhor, Pai, dê o teu alimento às tuas ovelhas aqui, ó Deus. E se porventura houver alguém aqui que ainda não te conhece, Senhor Deus, que a tua palavra possa ser transformadora, convertedora, Senhor Deus, nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como já disse, hoje é o primeiro dia do ano, ou melhor, primeiro domingo do ano, né? E nós temos diante de nós um ano inteiro para vivermos dias com desafios desconhecidos. Depois de um ano tão difícil que foi 2020, o que será de 2021? Muitas pessoas têm esperanças com relação a 2021, outras nem tanto. Mas a verdade é que muitas pessoas, na virada de um ano, elas acreditam que foi deixado para trás tudo aquilo que se viveu no ano anterior e a partir do primeiro dia do ano é vida nova, é uma nova história, uma página em branco a ser escrita. Essas pessoas acreditam que é como se tivesse um botão e nesse botão você desligasse o ano de 2020 e agora ligasse o ano de 2021. Mas na verdade, meus irmãos, a virada do ano não tem nada de mágico. Não tem nada que possa dizer agora é uma vida nova. E não há nenhuma página em branco a ser escrita também. Porque a Bíblia nos ensina que Deus já escreveu toda a história e a história acontece exatamente do jeito que Ele planejou. Terminou 2020, terminou dezembro, estamos em janeiro de 2021 e continuamos com as mesmas crises que tínhamos no ano passado. E o cristão, ele não está imune às crises, não está imune
aos problemas. O fato de você crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, não significa que você não vai passar por aflições. Aliás, o cristão ele passa por mais aflições do que o não cristão. Jesus ele disse o seguinte lá em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então vejam, meus irmãos, ser crente, ser cristão é se opor, é fazer oposição a este mundo, ao sistema deste mundo. E o mundo não ama a Cristo. O mundo odeia a Cristo e, em consequência, odeia também a igreja. E a igreja ela foi chamada a sofrer por Cristo, a passar por aflições, a carregar a cruz. Então você e eu fomos chamados ao sofrimento. Não é porque um ano de sofrimentos ficou para trás e começou um novo ano que esse ano você não vai passar por aflições, por crises, por sofrimentos. Nós vamos continuar passando por essas situações. E meus irmãos, hoje nós estamos retomando a exposição, o estudo do livro de Atos, que a gente parou há quase um mês e em decorrência das minhas férias. E a gente se lembra, da última vez que nós estivemos aqui ministrando, estudando o livro de Atos, aqui no capítulo 4, que os apóstolos Pedro e João haviam sido presos porque eles haviam curado um coxo de nascença e estavam pregando Jesus Cristo. E eles passaram uma noite na cadeia e no dia seguinte eles foram interrogados pelos juízes do Sinédrio, por que eles estavam fazendo aquilo. E eles foram ousados, eles foram corajosos e falaram em nome de Jesus, eles pregaram o Evangelho. Só que depois que as autoridades ouviram o discurso de Pedro e João, as autoridades ameaçaram Pedro e João dizendo para que eles parassem de pregar. Só que eles falaram que eles não poderiam deixar de pregar. No versículo, em Atos 4, versículo 19 e 20, nós lemos o seguinte: Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E no versículo 21 nós lemos que eles foram ameaçados ainda mais e depois eles foram soltos. Então, uma crise estava instalada na igreja. Pela primeira vez houve uma perseguição, pela primeira vez houve uma prisão, pela primeira vez houveram ameaças. E qual deveria ser a reação daqueles discípulos? Será que eles sentiram medo? Será que eles ficaram apavorados? Será que eles decidiram deixar de pregar o Evangelho? Será que eles ficaram ansiosos porque aquilo poderia acontecer de novo? Porque eles tinham um firme propósito de não deixar de pregar e eles sabiam que se eles continuassem pregando, eles seguiriam ainda mais perseguidos? Meus irmãos, assim como aqueles discípulos do passado passaram por crises, nós também passamos por crises. E esse texto que nós lemos e que nós vamos meditar nesta manhã vai nos ensinar exatamente isso, como nós devemos lidar com as crises. 2020 teve muitas crises nas nossas vidas, as mais variadas. E saiba que 2021, muitas dessas crises que tiveram em 2020 continuam e podem surgir novas crises neste ano. E como nós devemos lidar com elas? A primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, que é necessária a comunhão dos irmãos, a comunhão dos santos. Olha o versículo 23 mais uma vez. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. A primeira atitude de Pedro e João, depois de eles passarem uma noite na prisão, serem interrogados e ameaçados pelas autoridades do Sinédrio, foi a de procurar os irmãos da igreja. Veja que eles não procuraram outras autoridades buscando justiça.
Eles não foram em instâncias superiores falarem que eles foram ameaçados e eles queriam proteção da polícia, proteção do governo, ou seja lá o que for. Não, eles foram à igreja, eles foram aos irmãos, eles buscaram literalmente os seus irmãos. Na língua que foi escrito o Novo Testamento, o grego, no original, nós lemos que eles foram procurar os seus. Ou seja, eram seus irmãos, havia intimidade, familiaridade, afinidade entre aquelas pessoas. Eram a sua família, os seus irmãos na fé, os seus irmãos em Cristo. E quando eles se reúnem novamente, os apóstolos, eles contaram tudo o que havia acontecido, todo o interrogatório, todas as ameaças que eles sofreram. E meus irmãos, aquela igreja, a igreja primitiva em Jerusalém, era uma igreja marcada pela sua forte comunhão. Aquela igreja era uma igreja que tinha comunhão. Eles estavam juntos. No capítulo 2, versículos 42 a 47, nós lemos que os crentes estavam sempre juntos, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Então eles aprendiam juntos, eles oravam juntos, eles participavam da ceia do Senhor juntos, eles comiam juntos e sempre havia alegria em seus corações. Então vejam, meus irmãos, era uma igreja que se comportava como uma família. Estavam sempre juntos, havia comunhão entre eles. Mas vejam, aquelas pessoas, elas não eram diferentes da gente. Talvez você fale o seguinte: pastor, mas aquela igreja era diferente da nossa. Aquelas pessoas eram diferentes de nós. Era fácil ter comunhão, era fácil ter amizade. Entre nós é difícil, porque nós somos diferentes. Meus irmãos, aquelas pessoas, a única coisa de diferente que tinha entre elas e nós foi a época em que eles viveram e a língua que eles falavam. Mas eram pessoas como qualquer um de nós, de carne e osso. Eles também tinham os seus problemas, eles também tinham as suas diferenças. Eles eram pessoas que eram como nós, mas eles tinham comunhão uns com os outros. E vejam, eles eram pecadores como nós. Quando a gente chegar no capítulo 5, daqui a alguns domingos, nós vamos ver o primeiro pecado sendo manifesto na igreja. O caso lá de Ananias e Safira. Todavia, meus irmãos, apesar de ser uma igreja cheia de defeitos, uma igreja com gente pecadora, porque toda igreja tem defeito, toda igreja tem pecado. A igreja é formada por pessoas defeituosas, pessoas quebradas, pessoas pecadoras. Você nunca vai encontrar nessa terra uma igreja perfeita. A igreja perfeita, ela está no céu. Na terra é a igreja militante, a igreja que milita contra o mundo, a igreja que milita contra o pecado, contra o seu próprio pecado. No céu estão os irmãos que já venceram, os irmãos que já estão sem pecado, mas aqui continuamos nos nossos pecados, mas somos uma família, somos uma igreja. E foi esta família, foi esta igreja que Pedro e João foram procurar. Você e eu não devemos nos esquecer, meus irmãos, que a gente faz parte de um corpo, de um edifício. Um membro fora do corpo, ele apodrece. Um tijolo fora de um edifício, de uma construção, é inútil. E a igreja, meus irmãos, a Bíblia nos mostra essas duas ilustrações. Ela é um corpo, um organismo vivo, formado por membros que têm que estar ligados uns aos outros. Um membro fora da igreja, como eu disse, é como um membro fora do corpo. Se acontecer um acidente e você cortar o seu dedo fora, você sabia que pode reimplantar esse dedo. Mas para isso você tem que correr, tem que colocar esse dedo no gelo, tem que correr até um hospital para que faça uma cirurgia e coloque e costure esse dedo de volta. Mas se você não fizer isso, esse dedo ele vai apodrecer, não vai ter como ligar ele novamente na sua mão e aquele dedo vai para o lixo. Então um membro da igreja, ele é como um membro do nosso corpo. Ele tem que estar ligado no corpo para que ele tenha utilidade, para que ele tenha vida. Bom, dito isto, meus irmãos,
Diante das nossas crises, o que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, é ter comunhão uns com os outros. Foi isso que eles fizeram, que Pedro e João fizeram. Veja só uma coisa. Quantos crentes, diante de crises, procuram psicólogos? Vários. E eu vou falar uma coisa para você que talvez você não concorde comigo e talvez você fique chocado. Isso é uma grande perda de tempo e perda de dinheiro. Talvez você discorde de mim, como eu disse, mas a psicologia ela é desnecessária para o cristão. E sabe por quê? Porque o psicólogo vai te ouvir, ele nunca vai mostrar os seus pecados, ele nunca vai chamar você à mudança de vida, e ele nunca vai te apontar para Cristo, que é a solução dos seus problemas, a solução das suas crises. O psicólogo ele vai tentar fazer você acreditar que a solução do seu problema está em si mesmo. Ou vai tentar fazer você acreditar que você é uma vítima de outras pessoas, de circunstâncias. O psicólogo ele vai muitas vezes fazer promessas que ele não vai poder cumprir. Um crente nunca deve cogitar, nem mesmo ir, ou quanto mais ser um psicólogo. E por que muitos crentes procuram psicólogos? Porque eles não confiam uns nos outros. Vou contar uma história aqui de uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás. Não faz tanto tempo, mas faz um certo tempo. Essa pessoa ela passou por muitos anos em consulta com uma psicóloga. Toda semana, ano após ano, ela visitava a psicóloga para falar dos seus problemas. Essa psicóloga, ela ficava quase 1 hora com essa psicóloga. Ela ouvia, falava algumas palavras, a pessoa ia embora, pagava, ia embora, e aquilo não resolveu nada. E essa pessoa era uma pessoa crente. E eu cheguei para essa pessoa e falei para ela assim, escuta, mas por que você fez isso? Sabe qual que foi a resposta dela? Ela disse o seguinte, porque na minha igreja não tinha ninguém que eu pudesse confiar. Não tinha ninguém que eu pudesse me abrir, expor as minhas crises, falar das minhas aflições, porque as pessoas na minha igreja, elas eram linguarudas. E quando eu procurei o meu pastor para falar com ele sobre os meus problemas, ele me indicou uma psicóloga, ele não me ajudou, ele me indicou uma psicóloga. Então, eu gastei dinheiro durante muitos anos, meu problema não foi resolvido. Esse é o grande problema, meus irmãos. Muitos crentes não são de confiança, são fofoqueiros. E às vezes você passa por uma crise, você passa por um problema, por uma aflição, e você precisa se abrir com alguém. E aí você olha para a sua igreja e você fala assim, com quem eu vou conversar? Com quem eu vou me abrir? E aí você fica muitas vezes preocupado que a outra pessoa, o outro irmão, outra irmã com quem você conte as suas crises, essa pessoa possa levar isso para frente, possa fazer fofoca do seu caso íntimo. E aí muitos dos crentes, como eu disse, preferem pagar um desconhecido, pagar um psicólogo, só para ouvir, só para contar os seus problemas. E o pastor, que deveria também aconselhar, não quer ter trabalho. Sim, porque aconselhar pessoas biblicamente dá trabalho, dá muito trabalho. E o pastor deveria fazer isso, e os irmãos deveriam fazer isso. Abra sua Bíblia em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Olha lá o que esse texto nos diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, perceba uma coisa nesse texto. Primeiro, como eu disse, o aconselhamento bíblico ele não é tarefa exclusiva do pastor. Uma das tarefas do pastor é o aconselhamento, sim. Mas não é só o pastor que aconselha na igreja. Olha para o versículo na sua Bíblia. Instruí-vos e aconselhai-vos
mutuamente. Paulo escreveu isso a uma igreja de Colossos. Para os crentes, ele fala: aconselhai-vos mutuamente. Pedro e João, diante de uma crise, eles foram aos outros irmãos para conversarem, para se abrirem, para contarem o que tinha acontecido, contarem a crise que eles haviam passado, a aflição que eles haviam passado. E, meus irmãos, a igreja deve haver comunhão, deve haver confiança, para que a gente possa conversar uns com os outros e se aconselhar uns aos outros. Todo crente é chamado a esse ministério, ao aconselhamento bíblico. O que é aconselhamento bíblico? É você ler a sua Bíblia, você entender aquilo que você leu e você então poder ajudar outras pessoas com aquilo que você entendeu da palavra de Deus. É você pegar o conselho de Deus e aconselhar pessoas com o conselho de Deus. E vejam, meus irmãos, até pastores precisam ser aconselhados. Pastores precisam de conselhos de outros pastores, mas também precisam de conselhos de irmãos maduros na fé. Quantas vezes eu mesmo já me aconselhei com outros irmãos maduros, que não são pastores, são membros de igreja. Então vejam, meus irmãos, todo crente é chamado por isso. E olha, como que a gente aconselha uns aos outros? Volta aqui para Colossenses 3,16, o começo do versículo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe por que os crentes não aconselham uns aos outros nos dias de hoje? Porque eles não conhecem a palavra. Porque eles não conhecem a palavra de Cristo. Paulo diz: habite ricamente. Não é só você vir à igreja e ouvir um sermão por domingo, mas todos os dias na sua casa você estudar a Bíblia, você se alimentar da palavra, a palavra habitar, não é visitar, mas habitar. É diferente, né? Se você visita alguém e você pousa na casa de alguém, você dorme na casa de alguém, é um dia só, alguns dias, poucos dias no máximo. Agora, habitar é quando você mora fixo num lugar. Você está na sua casa e ali você mora, você está ligado àquela casa. A palavra de Deus, meus irmãos, não pode ser uma visita na sua vida, que de vez em quando você ouve, de vez em quando você lê, mas é algo constante. Então é sempre ricamente, habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração. E, meus irmãos, a palavra, ela é suficiente para lidarmos com as nossas crises. Porque uma vez que a palavra de Cristo habita em nossos corações, a gente tem condições para lidar com as nossas crises e para ajudar outras pessoas, outros irmãos, a lidarem com as suas crises. Aquela pessoa que eu disse, que passou anos e anos e anos se tratando com uma psicóloga, ela poderia ter economizado dinheiro e poderia ter sido tratada se irmãos da igreja dela e até o pastor da igreja dela tivessem a palavra habitando ricamente em seus corações. Tudo o que nós precisamos está aqui. Se você compra uma máquina, essa máquina provavelmente ela vai vir com um manual de instruções. Esse é o nosso manual de instruções de vida. O Criador nos fez, o Criador nos construiu, nos moldou. E tudo que nós precisamos para vivermos está aqui. Tudo que você precisa está aqui. E quando crentes conhecem a palavra, eles ajudam uns aos outros. Eles cuidam uns dos outros. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Os irmãos se lembram que esse texto de Colossenses 3,16, eu falei dele alguns domingos atrás, mostrando, comparando com Atos, que quando você é cheio do Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo? É quando a palavra habita ricamente em seu coração. Então, como que eu me encho do Espírito Santo? Me enchendo da palavra. Então, de novo, meu irmão, minha irmã, não é só domingo. É
todo dia na sua casa você pegar a sua Bíblia, você parar o que você está fazendo, você desligar o seu celular, desligar a televisão e você abrir a sua Bíblia e você ler, você gastar tempo com ela, você orar pedindo para que o Espírito Santo te dê entendimento da palavra. É você ler a sua Bíblia, aquilo que você não entendeu, você anotar e procurar entender aquilo com outros irmãos, com o pastor. Então você precisa conhecer a revelação de Deus. Para quê? Para você aprender a lidar com as suas crises. E para você ajudar outras pessoas, outros irmãos, a lidarem também com as suas crises. Agora eu quero ter uma palavra específica às nossas irmãs. Agora eu falo para as irmãs. A maioria das pessoas que procuram psicólogos são mulheres. E a maioria desses profissionais também são mulheres. E muitas mulheres cristãs procuram psicólogos, passam terapia com psicólogos e aquilo não resolve o seu problema. Algumas partem para remédios controlados, homens também partem para remédios controlados. E o máximo que o remédio controlado faz é mascarar as suas emoções, porque ele não resolve. Agora, abra a sua Bíblia em Tito 2, Tito capítulo 2, versículos 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. Olha o que diz o texto. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, meus irmãos, esse deveria ser o dever das mulheres da igreja. Especialmente das mulheres, das irmãs mais maduras. O que você, minha irmã madura, casada, que já tem filhos crescidos, às vezes tem até netos, qual que é a sua função na igreja? Paulo ensina isso ao pastor Tito, para que o pastor Tito ensinasse às irmãs da igreja de Creta, que era a igreja que ele pastoreava, na ilha de Creta. E eu, como pastor de vocês, eu ensino vocês, irmãs, dentro da palavra de Deus. O dever das mulheres maduras é aconselhar as moças da igreja. Na palavra. Porque se elas não aconselharem, o que vai acontecer com a palavra? Está aqui. A palavra vai ser difamada. A palavra vai ser difamada. As pessoas do mundo vão difamar a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs especialmente, nós vivemos numa geração que é tomada pelo feminismo. As meninas, elas são incentivadas a namorarem cada vez mais cedo, a terem relações sexuais fora do casamento, a abortarem se assim desejarem. Eu não sei se você viu, mas essa semana que se passou lá na Argentina, nossa vizinha Argentina, foi aprovado o aborto e milhares de mulheres comemoraram. E o sonho de muita menina, de muita jovem, de muita adolescente é ter relações sexuais e se engravidar não tem problema, a gente tira. Como se aquilo fosse algo que pode ser jogado fora. É esse o mundo que a gente vive. E isso tem chegado dentro das nossas igrejas. Tem chegado dentro das nossas igrejas. Quantas moças, queridas irmãs e queridos irmãos, recém-casadas na igreja, têm dúvidas sobre o casamento. Quantas mães de primeira viagem que têm seus filhos pequenos ficam confusas como lidar com uma criança? Esse é o seu papel, minha irmã, que já é mais madura na fé, mais madura na idade. Você pegar a sua Bíblia,
você sentar com as mais jovens e você aconselhá-las a serem boas esposas, boas mães, sensatas, honestas. Irmãs, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Vocês devem aconselhar as moças. Deus vai cobrar isso de vocês. E nós, homens maduros, Deus vai cobrar de nós, da mesma forma, o princípio é o mesmo, a aconselhar os jovens. Você olha essa juventude aí, final de semana, fazendo bagunça na rua, o que você faz? Você reclama. Você talvez ore. Mas quantos dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos meninos, das nossas meninas, são aconselhados por nós, homens e mulheres? Na palavra. Aí os filhos crescem, se tornam adolescentes problemáticos. O que você faz? O que muitas pessoas fazem? O que muitos crentes fazem? Leva o psicólogo. Só que o psicólogo não vai resolver, o que resolve está aqui. E a gente tem tudo o que a gente precisa na nossa mão, de graça, pela graça. Pela graça. Por isso, meus irmãos, que a nossa igreja seja uma igreja em que haja comunhão, em que haja amizade, em que a gente tenha confiança de procurar uns aos outros. Na hora de uma crise, Pedro e João foram procurar os irmãos. Na hora que você estiver passando por crise, ore a Deus e fala: Senhor, me mostra alguém que eu possa conversar. Como eu sempre falo aqui, meus irmãos, eu e a Ana, nós estamos à disposição de todos os irmãos e todas as irmãs para conversar, para a gente ler a Bíblia junto, para a gente orar junto, para a gente ouvir. Por quê? Porque não somos nós, como pessoas de carne e osso, que vamos resolver os problemas, mas nós temos aquilo que trata os nossos problemas, a palavra de Deus. Daí nós partimos para a segunda verdade desse texto, que uma vez que aqueles irmãos, Pedro e João, procuraram a igreja para contar a crise que eles estavam passando, nós percebemos que aqueles irmãos, eles de fato conheciam a palavra. Lembra que eu falei? Habite ricamente em vós a palavra. Como que eles podiam ouvir e tratar da situação? Com a palavra. E como que eles fizeram isso? Eles oraram. E fizeram uma oração dentro da palavra. Às vezes você ouve alguma pessoa, algum irmão, alguma irmã te contar um problema e pedir oração. Aí às vezes você fala assim: olha, eu não posso fazer nada por você. A pessoa te conta um problema, a pessoa fala de alguma situação que ela está passando, que ela está sofrendo, e aí você fala assim: olha, sinto muito, mas eu não posso fazer nada por você. Mas a única coisa que eu posso fazer é orar. Ora, mas a melhor coisa que você pode fazer é orar. A melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa, especialmente se essa pessoa for um irmão, for uma irmã, é orar por ela. Ou então, às vezes, a pessoa pede oração, procura você e fala: olha, ora por mim, por esse problema que eu estou passando. E aí você fala que vai orar e você se esquece e não ora. Eu falo para vocês que eu recebo muitos pedidos de oração. Muitas pessoas me procuram pedindo oração e eu tenho que anotar. Se eu não anotar, eu esqueço. Então é uma recomendação que eu dou para você. Se você for procurado por alguém pedindo oração, anota num papel. E se você anotar no papel, não perca o papel. Anota no celular, se você anotar no celular, não perca o celular, né? Mas para que você possa orar. E como que aqueles irmãos oraram por Pedro e João? Olha o versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Diz aqui que eles oraram unânimes, ou seja, estavam todos juntos. É claro que aqui não estava toda a igreja. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, era uma igreja muito grande. Você se lembra que só de homens naquela igreja tinha 5.000, fora mulheres e crianças. Deveriam ter mais ou menos 15.000 membros aquela igreja.
mais ou menos 15 mil membros. Não eram os 15 mil que estavam ali com Pedro e João, mas eram pessoas mais próximas. Provavelmente os outros apóstolos e suas famílias. Vejam, meus irmãos, a igreja ela deve ser uma família, sim. Na igreja deve haver comunhão, sim. Mas na igreja, você e eu vamos ter pessoas que são mais íntimas, que têm mais afinidade, que têm mais proximidade. A gente vê isso, por exemplo, na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus amava todos os seus discípulos. Jesus morreu por todos eles. Mas tinham 3 que eram mais próximos. Você lembra que na hora da crise, na hora em que Jesus sentiu o seu coração angustiado e ele foi até o jardim do Getsemane orar, o que ele fez? Ele chamou Pedro, Tiago e João. E ele falou o seguinte: olha, minha alma está muito angustiada, ficai aqui e vigiai comigo. Até Jesus chamou irmãos, amigos mais próximos, mais íntimos, para estarem com Ele, para orarem com Ele. Se Jesus fez isso, quem sou eu e você para não fazer? Então vejam, meus irmãos, nós precisamos ter dentro da igreja aquelas pessoas que sejam próximas. Você tem que ter amigo dentro da igreja. Você tem que ter amigo dentro da igreja. Jovem que está aqui, criança que está aqui, adolescente que está aqui e adultos também. Às vezes a gente faz as nossas amizades fora, mas os nossos maiores amigos têm que estar aqui dentro da igreja. Porque na hora da crise, são eles que vão orar por nós. Lá fora, ninguém vai orar por você. Aqui dentro, sim. Eles oraram. E, queridos irmãos, veja, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para orar. Olha o versículo 24 mais uma vez. Eles oraram e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Vejam como que eles se dirigiram a Deus. Eles chamaram Deus de soberano Senhor. Soberano Senhor. É uma palavra só na língua grega. Essa palavra indica alguém que tem total autoridade e total domínio. Ele governa tudo. Ele manda em tudo. Ninguém pode se opor à sua vontade. Ninguém pode ser contrário às suas ordens. Então, aqueles irmãos, eles começam a oração deles reconhecendo que Deus, é Senhor, é soberano, é Rei, sobre tudo e sobre todos. Sabendo disso, você sabe que aconteça o que acontecer na sua vida nesse ano, se você passar por crises, e talvez você esteja passando por crises, você sabe que você crê num Deus que governa. Você deve ter acompanhado esse ano que passou, que por algumas vezes o presidente da República, o presidente Bolsonaro, foi impedido de tomar certas decisões pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ele tomava uma decisão, os ministros iam lá e impediam. Aí ele tomava uma outra decisão, os ministros iam lá e bloqueavam. Só que Deus não é um presidente da República. Um presidente, ele pode tomar uma decisão e o Congresso pode falar: não, você não vai fazer isso. Os ministros do Supremo Tribunal podem falar: não, você não vai fazer isso. Com Deus não é assim. Quando Deus ele decide alguma coisa, quando Deus ordena alguma coisa, ninguém impede. Por isso os irmãos aqui sabiam muito bem quem é esse Deus. Ele é o soberano Senhor, o Deus que criou, que fez
o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele é o sustentador de toda a criação. Então, quando nós passamos pelas nossas crises, é a Ele que a gente tem que recorrer. Não é a ímpios, não é a psicologia, mas é a Ele, é a sua palavra, é a oração, porque você sabe que aquilo que você está passando é de acordo com os planos dEle, e Ele tem controle sobre aquilo, total controle, porque Ele que fez aquilo, Ele que projetou, que planejou, que decretou aquilo, e Ele que está conduzindo tudo isso. Aqueles irmãos sabiam disso. E eles sabiam também, meus irmãos, no versículo 25, que a palavra dele é a palavra inspirada. Uma palavra que foi escrita assim por homens, mas é a palavra de Deus. Olha o versículo 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Vejam, eles reconheciam que a palavra de Deus foi escrita por homens, no caso aqui Davi. Davi era um homem, o homem segundo o coração de Deus, diga-se de passagem. Mas você se lembra que Davi era um homem pecador, cheio de defeitos. Mas Deus usou este homem e tantos outros, cerca de 40 homens, e colocou neles o Espírito dele, o Espírito Santo, para que eles registrassem, para que eles escrevessem a sua palavra. Então, quando você lê a Bíblia, meu irmão, minha irmã, você não está lendo a palavra de, por exemplo, aqui em Atos, você não está lendo o que Lucas, a vontade de Lucas, a palavra de Lucas, ou a palavra de Paulo, ou a palavra de Moisés, ou a palavra de Davi, mas é a palavra de Deus, que o Espírito Santo, que é Deus, inspirou estes homens para registrarem. E quando Deus fala, nós cremos, nós recebemos. Por isso, meus irmãos, quando nós buscamos auxílio nas Escrituras, nós conhecemos melhor a Deus e assim nós oramos com sabedoria para lidarmos com as nossas crises. De novo, por que tanto crente não busca a Bíblia para tratar as suas crises e vai buscar fora? Porque não conhece a Bíblia. Por que tanto crente não ora? Porque não conhece a Bíblia. Você sabia que quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estudar a Bíblia, mais você vai orar e melhor você vai orar. Melhor você vai orar. Eles citaram a Bíblia aqui, no versículo 25 e 26, que a gente não vai ler, porque nós já lemos, eles estão citando um trecho do Salmo 2, que a gente já leu, de cor, de cabeça. E eles citam ali, aquilo que nós já falamos, que Davi, ele era o rei ungido do Senhor. E quando os inimigos de Davi se levantavam contra Davi, na verdade eles estavam se levantando contra Deus. Só que a gente já falou isso, o Salmo 2 ele aponta para o ungido de Jesus, Cristo. E quando os inimigos de Cristo se levantaram contra ele, na verdade eles estavam se levantando, quando os inimigos de Cristo se levantaram contra ele, eles estavam se levantando contra o próprio Deus, de acordo com a vontade do próprio Deus. Olha o versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios, gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que eles estão falando aqui? Falando assim, Senhor, soberano Deus, que tem controle sobre tudo, que criou tudo, que governa tudo. O Senhor, pelo teu Espírito, inspirou Davi a escrever o Salmo 2, que fala que os gentios iam se rebelar contra o seu ungido, e foi isso que aconteceu. Pôncio Pilatos, o governador romano, o rei Herodes, o rei da Judéia, o rei dos judeus, juntamente com o povo, eles se uniram, eles se levantaram, e eles crucificaram o seu ungido, Jesus. Mas eles fizeram isso, olha lá, versículo 28.
para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Todas as nossas crises acontecem de acordo com tudo aquilo que Deus determinou. Se você passa por um problema, por uma crise, por um sofrimento, por uma aflição, é porque Deus escreveu daquele jeito. Ele determinou que ia ser assim. Não foi um acidente, não foi uma falha, não foi uma fraqueza de Deus. Mas Ele escreveu, no dia tal do tal, meu filho fulano de tal vai passar por isso. E ele vai passar por tanto tempo. E num determinado dia isso vai acabar. Ou não vai acabar, ele vai ficar com isso até o final da vida. Porque eu tenho um propósito, a minha glória. Está escrito. Agora, fala a verdade, não te dá um descanso saber disso? Que você está passando por aquilo que você está passando porque o seu pai quis. E ele não está fazendo isso para o seu mal, mas está fazendo isso para que você tenha maior intimidade com Ele, porque quando a gente passa pela crise, a gente ora mais. Foi o que aconteceu aqui, eles oraram. Então, às vezes, Deus, meus irmãos, coloca uma crise na nossa vida para que a gente se aproxime mais dEle. Foi o que aconteceu com Paulo, por exemplo. Deus colocou nele o espinho na carne e ele foi e orou. E Deus respondeu, falou, não vou tirar. E aí Paulo entendeu que em não tirando o espinho na carne, Deus o estava fortalecendo. A crise, meus irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. E Ele cuida de nós. Ele nunca prometeu na sua palavra nos livrar dos problemas, das crises, das aflições. Mas Ele promete na sua palavra estar conosco sempre. Porque Ele planejou tudo. Ele preparou tudo. Por isso que chega aqui no versículo 29, eles falam, agora Senhor, eles fazem o pedido, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que eles pedem, queridos irmãos? Eles pedem a coisa certa. O crente que conhece a Bíblia, que sabe que Deus é soberano, Senhor, ele vai saber o que ele vai pedir. Então, quando você conhece a Bíblia, você conhece a Deus, você sabe o que você vai pedir. E o que você vai pedir? Você vai pedir para que seja feita a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz o seguinte, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Uma vez eu vi uma frase escrita assim, a nossa oração move o coração de Deus. Só que essa frase não é bíblica. É como se a sua oração colocasse Deus na parede e Deus falou, tá bom, eu faço o que você está me pedindo. Não é assim a oração. Pelo contrário, quando você e eu oramos, é o nosso coração que é mudado. O coração de Deus não muda, Deus é imutável. Quando você e eu oramos, os nossos corações são conformados ao coração de Deus. A nossa vontade é conformada à vontade de Deus. E eles entenderam isso. E eles falam, olha para as suas ameaças. Eles falam, Senhor, os teus servos estão sendo ameaçados pelas autoridades. Mas dê a eles intrepidez. O que é intrepidez? Coragem, para que eles continuem falando, para que eles continuem pregando, para que quando eles serem instrumentos de fazerem milagres, curas, sinais, prodígios, eles tenham coragem. Era essa a vontade de Deus para a vida deles, que eles fossem testemunhas. Então, quando você conhece a palavra e você passa pela crise, você não vai orar, Senhor,
me tira da crise. Você pode até orar, como Paulo orou. Senhor, tira o espinho. Mas se Deus não tirar, você vai orar falando o seguinte: Senhor, que eu faça a tua vontade. Se eu tenho que passar por isso, e se eu tenho que passar por isso até morrer, que eu não me desvie da tua vontade. Me dá força, me dá coragem para fazer a tua vontade, para te obedecer, para continuar firme, para perseverar. Porque até para você obedecer a Deus, você precisa dele para te mover a fazer o que ele determinou. E o resultado, meus irmãos, está no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Nem sempre Deus ele responde às nossas orações imediatamente. Às vezes acontece, como aconteceu aqui. Às vezes demora. Mas o fato é que quando você ora biblicamente, com entendimento, com conhecimento, Deus ele vai responder. Pastor, mas eu sou uma pessoa simples, sem muito estudo. Desculpa, mas essa é uma desculpa esfarrapada. Porque Pedro e João eram pescadores iletrados e incultos. Está aqui, ó. Olha o versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Eles eram homens sem estudo. Eles sabiam ler e escrever. Tanto é que Pedro e João escreveram livros da Bíblia. Mas eles não eram homens formados. Eles não eram homens que tinham faculdade, que tinham títulos. Mas eles eram homens que haviam estado com Jesus. Ah, pastor, mas eu não andei com Jesus. Sim. Mas você tem um privilégio que Pedro e João não tiveram. Você tem toda a palavra. Naquela época, eles só tinham o Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Hoje você tem tudo. Então, passe tempo com Jesus. Lembra daquela história de Marta e Maria? Maria parou tudo que ela estava fazendo, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo. Minha irmã, para um momento do seu dia, para de arrumar a sua casa e vai para um lugarzinho na sua casa e passe um tempo com Jesus. Meu irmão, quando chegar em casa do trabalho cansado, você tomou seu banho, em vez de você ligar sua televisão e ver bobagem, pega um canto, seu quarto ou algum outro canto da sua casa e passe um tempo com Jesus. Jovem, desliga o videogame um pouco. Dá um tempo às vezes no videogame, no celular, nas redes sociais e passe um tempo com Jesus. Porque quando você passa tempo com Jesus, Ele te ajuda a lidar com as crises. Ele trata as suas crises. Ele te dá paz no meio das crises. Ele providencia irmãos para te ajudar nas crises. Eu acho, meus irmãos, eu creio que essa deve ser a nossa oração, para que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo, como aqueles irmãos foram dotados a serem cheios do Espírito Santo. Que a gente seja uma igreja amiga, que sejamos amigos uns dos outros. Eu sei que pessoas aqui estão passando por crises e que às vezes não tem com quem conversar e que às vezes até pagam para psicólogos para desabafar e aquilo não vai resolver a sua vida. Às vezes tomam remédios controlados e o remédio, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te fazer dormir, só isso. Mas depois você vai acordar e o problema continua. Remédio controlado não resolve o seu problema. Ele só te dopa. É uma droga que vai te dopar. Agora o Senhor, Ele vai tratar o seu problema através da palavra, através da oração, através da igreja. Então, oremos, meus irmãos, por isso, para que a nossa igreja seja uma igreja
em que pessoas possam confiar umas nas outras, que a gente possa se abrir uns com os outros, para que não haja fofoca no nosso meio. Quando alguém te procurar e te contar alguma coisa, você guardar aquilo para você e você orar, como eles fizeram. Para que haja, meus irmãos, harmonia e o Espírito Santo encha os nossos corações para a glória dele. Que ele nos abençoe. Amém.